Shalom, a paz de Cristo para todos. Obrigado você que acessou o canal. Quero agradecer a Deus aqui pelos inscritos que estão se inscrevendo aí. Deus abençoe. Deixe seu like, seu joinha. Mais uma aula hoje aqui tremenda. Vamos falar acerca da doutrina da salvação, tá? E soteriologia. Muito bom o estudo de hoje. Quero que você fique aí, acompanhe, o breve possível aqui, falar breve possível sobre esse assunto. Este assunto é de um dos maiores controvérsias das Escrituras Sagradas. Por quê? Porque Satanás sempre lutou para levar o homem a uma interpretação errônea dessa doutrina. Assim ele começou a ensinar que a salvação é só para 144 mil, para esse grupo aí, e outros ficariam aqui na terra. Começou a ensinar também que para ser salvo precisa guardar o sábado. Aos espíritas kardecistas, o diabo ensinou que bastava fazer boas obras e a salvação já estaria garantida. A outros ensinou que se alguém alcançar a salvação, não pode mais perdê-la. Aos mormons ensinou que a nossa salvação consiste em nos tornarmos deuses. Para isto, basta se filiar à religião mormon neste mundo e você será Deus em outro mundo. Olha que coisa terrível, incoerente. Sem contar com os ensinos que ele deu aos egípcios, babilônios, gregos e outros, todos numa crença errada sobre como alcançar a salvação. Imagine o desespero dessas almas quando passaram da vida para a morte. São condenadas, todas essas doutrinas levam o homem, o indivíduo, a um relaxamento com a responsabilidade da separação do mal e lutar por uma vida de santificação. Irmãos, é muito tremendo essa aula de hoje, quero que você fique aí. Satanás ele sempre colocou portas largas na frente do povo e muitos vão entrar por elas. No livro de Mateus, capítulo 7, verso 13, Jesus dá um sermão dizendo, olha, espaçoso é a porta e largo é o caminho também, que leva o homem à perdição. E muitos vão achar essa porta, porque larga espaçoso é o caminho. Muitos vão entrar por ela, já estão entrando. São milhares e milhares de budistas no mundo todo, kardecistas. Eu não estou aqui pregando contra a religião de ninguém, e nem contra os nossos colegas aí, amigos católicos, nada disso. Só estou mostrando que a palavra de Deus, ela tem a fiel razão de mostrar o caminho ao homem, a verdade. Pois em João 14, versículo 6, Jesus fala assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só existe um caminho que leva o homem ao céu, Jesus Cristo. Esse aí que morreu por nós na cruz do Calvário. Pois bem, a aula de hoje, nós vamos começar a falar sobre a doutrina da salvação, soteriologia, tá? O que é a salvação. Vamos começar aqui o que é a salvação, tá? Vamos aprender hoje o que é a salvação. No hebraico, vamos começar no hebraico. No hebraico, o termo hebraico para a salvação é iazar. No hebraico, o termo para a salvação é iazar, que pode ser traduzido também por libertar. O termo malat também no hebraico, também traduz-se por salvar ou ainda escapar, tá bom? O termo malat também no hebraico, também se traduz-se por salvar ou ainda escapar. Então, quando a gente encontra Cristo, a gente encontra a salvação nele, porque ele é a porta das ovelhas. Então, não tem outro caminho a não ser Cristo, porque o verdadeiro caminho não é as religiões, é Cristo, porque a religião, ela crucificou Jesus na cruz do Calvário. Então, vamos lá. E aí, vamos estudar o que? A doutrina da salvação. O que é a salvação? Tá? O termo iazar é usado por Isaías, quando diz, em vós converterdes, em repousareis, estaria a vossa salvação. Vou repetir mais uma vez. O termo iazar é usado por Isaías, quando diz, em vós converterdes, e em repousares, estaria a vossa salvação. Tá? E em repousar estaria a vossa salvação. De Iazar. Deriva-se o termo Yeshua. Iazar, aqui no hebraico, deriva-se do termo Yeshua, que se traduz por salvação. O hebraico Yeshua tem outras
transliterações, como Josué, tá? Que é uma transliteração direta do hebraico para a nossa língua, Jesus, que é uma transliteração que passou do hebraico para o grego e do grego para a nossa língua. Deu para entender aí? Vamos lá. Vamos correr aqui que tem muita coisa para falar nessa aula. É muito forte. No grego, o termo salvação e tradução. Vamos lá. Do grego, soter. Por isso, o estudo da doutrina da salvação é chamado soteriologia. Salvação e logos, doutrina. Vamos aí, irmão. Vamos para a Bíblia agora. Vamos aprender dentro das Sagradas Escrituras a doutrina da graça. Vamos começar por essa doutrina. O que é a doutrina da graça? Vamos lá. A graça de Deus aos pecadores revela-nos o fato de que Ele mesmo, pela morte de Cristo, pagou toda a pena do pecado. Logo, Ele pode perdoar os pecados sem levar em conta a misericórdia ou não merecimento. Também, no caso da salvação, alguns ensinam que, mediante a realização de boas obras, mas a Bíblia ensina diferente. Então, vamos aprender aqui a doutrina da graça. Preste atenção, o crente não é salvo pelas obras, mas sim pela graça de Deus. Muitas pessoas acham que por doar uma casa para alguém, ou dar um prato de comida, um copo d'água, vai ser salvo. Não. Ou dar um dinheiro, ou dar um bujão de gás, enfim, fazer uma boa ação. Não salva. Isso aí tem que fazer? Tem. Mas o cristão é salvo pela graça. Vamos aprender isso agora nas Sagradas Escrituras. Ó, Efésios 2,5. Vamos ler Efésios 2,5. Efésios capítulo 2, versículo 5. Vamos lá. Efésios 2,5. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, isto é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Tá vendo? Então a salvação, ela vem pela graça, e a graça é chamada graça de Deus. Então a gente está aí nessa luta para que nós possamos entender que a salvação vem pela graça de Deus. Então, aí no primeiro tópico, a gente continuou falando sobre a salvação não é pelas obras, mas sim pela graça de Deus, como ensina muita religião aí que é pelas obras, outros acham que é para praticar lá os seus atos religiosos que serão salvos. Não, a salvação é pela graça, primeiro tópico. Segundo tópico, a salvação é pela fé, tá? Alcançando a fé em Cristo, a gente vai ser salvo, acreditando que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Aprendemos isso no segundo tópico. Tá? Mostramos também no grego a tradução de salvação, como escapar, tá? Da tradução do grego para o hebraico. E aí a gente está entrando ainda nesse assunto. Vamos agora ver pessoas que alcançaram a graça de Deus, como o patriarca Noé. Vamos ver isso na Bíblia. Aqui, ó, Gênesis capítulo 6, versículo de número... Gênesis 6, versículo de número 8. Vamos ver aqui no Gênesis 6, 8. Tá? O que acontece? Por que Noé alcançou a graça de Deus? Preste atenção. Naquela época, o homem estava corrompido. Quando eu falo homem, toda a sociedade, mulheres, e por causa do pecado dos pais, os filhos pagaram. Por exemplo, Deus falou, Noé, você vai fazer uma arca para mim. E essa arca, isso está no Gênesis 6,13. E Noé alcançou a graça como? Eu tenho que te explicar um pouquinho. Como que Noé alcançou a graça? Guardando o que Deus falou com ele. Quando você guarda o que Deus fala contigo, você vai alcançar a salvação. Se você guardar a palavra e acreditar que Jesus Cristo é o teu Salvador e confiar que Ele vai vir arrebatar a sua igreja, você vai ser salvo da tribulação que está por vir neste mundo. Foi o que Noé fez. Noé guardou a salvação. Noé guardou a doutrina do Senhor, que é a palavra de Deus. E Deus falou que ia destruir aqueles humanos que estavam ali, porque os humanos estavam corrompidos, não queriam ouvir a palavra de Deus, não queriam ouvir as escrituras e guardar. Então Noé,
ele foi abençoado por Deus, não por mérito, mas sim por guardar a palavra. O crente não é salvo por mérito, mas sim por guardar a palavra. Gênesis 6:8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Tá vendo? Deus achou graça, tá, na vida de Noé. Assim Deus faz com muitos evangélicos, muitos cristãos que guardam a palavra de Deus, que praticam a palavra de Deus. O que aconteceu naquela época de Noé? No Gênesis 6:13, a Bíblia vai dizer que o pecado do povo chegou até as narinas de Deus, e Deus ficou irado com aquele povo, e Deus falou: vou trazer um dilúvio com este povo, vou matar eles todos, mas você, Noé, eu vou salvar. E assim é Deus, porque a salvação é para aqueles que crerem, meu irmão. Tá? Então, pessoas que alcançaram a graça. Ló também, em Gênesis 19, tá? Ló alcançou a graça de Deus por intermédio de Abraão, porque Abraão temia a Deus. Lógico, se Abraão temia a Deus, o seu irmão Ló também, ele teria que temer a Deus. Então Deus envia 2 anjos por causa de Abraão, lá naquela cidade de Sodoma e Gomorra. Vocês sabem que ali acontecia o sodomismo, né? Homem se deitando com homem, mulher se deitando com mulher, e assim por causa também do pecado dos pais, dos homens, de mulheres, que cauterizaram a sua mente para não ouvir a voz de Deus, até os seus filhos pagaram. Mas Deus enviou 2 anjos como sinal de justiça, que iria destruir Sodoma e Gomorra. Mas Abraão ora a Deus para que Deus não destrua ali por causa dos justos que ali estavam. Então Deus achou ali graça diante de Ló, tirou a sua família dali e destruiu Sodoma e Gomorra. Tá? Isso também fala em 1 Pedro 3,20, que Deus não poupou Sodoma e Gomorra por causa do pecado, assim como não poupou a geração também de Noé, né? A geração que eu falo lá atrás não é a geração dos filhos de Noé, aquele povo que ali perneava a terra, pecando, se casando, dando-se casamento, festa, farra, prostituição, e não queriam nada com Deus. Pois bem, outro homem que alcançou graça diante de Deus, esse aí é sensacional o que Deus fez com ele, se chama Moisés, tá? Esse se chama Moisés, vamos ver isso no livro de Êxodo, no capítulo 33, versículo 12. Este homem alcançou tanta graça de Deus, tanta graça, que Deus falava com ele face a face e conhecia Moisés pelo nome, tá vendo? É muito importante o cristão ter comunhão com Deus, porque Deus vai te chamar pelo nome, ou te chama pelo nome. E aquele que tem comunhão com Deus, Deus fala com ele. Deus revela, Deus mostra, Deus edifica a sua fé, tá? Estamos estudando hoje sobre estudo sobre a soteriologia, estudo da salvação, tá? Vamos lá. Êxodo 33:12. Moisés roga a Deus a sua presença. Olha a comunhão que esse homem tinha com Deus, olha a graça que Deus deu a ele. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fizeste a saber a quem has de enviar comigo, e tu disseste, conheço-te por teu nome, também achar-te graça aos meus olhos. Então Deus conhece Moisés pelo seu nome, porque tinha tanta graça com Deus, tá bom? Vamos ver agora também por que necessitamos da graça de Deus. Por que eu necessito da graça de Deus? Isso a gente vai ver nessa aula, tá? E essa aula de soteriologia é muito boa para a gente aprender aí essa graça. Por que a gente precisa da graça de Deus? Vamos ver isso agora, tá bom? Na Bíblia. Vamos ver por que a gente necessita da graça. Aqui em Romanos, no capítulo 12, verso 6, está dizendo assim, ó, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Então, eu preciso da graça, eu preciso dessa graça até para pregar. Também aqui em 2 Coríntios, capítulo de número 8, versículo 9, por que nós precisamos da graça? Olha o que Paulo fala. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueceis. Então, a graça nos enriquece. Não é materiais. Sim, Deus dá carro, dá. Deus dá casa, dá. Deus dá trabalho, dá. Dá porta de emprego, abre porta de emprego.
mas a graça aqui que Paulo está falando é aquela graça no Espírito, aquela graça que você se reveste na oração, aquela graça que você ora, que você busca a presença de Deus. É muito importante a gente ter essa graça em nossa vida, porque a graça nos ajuda a vencer todo o mal. Vamos para Hebreus capítulo de número 12, 28. Hebreus 12, 28, está escrito assim, ó. Pedro, ó, vamos lá. Hebreus 12, 28. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus agradavelmente, com referência e piedade. Então a graça ela é recebida e tem que ser respeitada, tem que ser guardada nos nossos corações. Hebreus também 13, verso 9. Hebreus 13, verso 9 também diz assim, ó. Não vos deixeis levar em redor por doutrina várias e estranhas, porque bom é que o coração se testifique com a graça e não com manjares que de nada aproveitam aos que ele se entregaram. Então, quando você se entrega a uma religião que te leva para um caminho estranho, essa graça não está com a pessoa que está indo por esse caminho estranho. Porque há várias religiões por aí, há vários templos religiosos, há várias pessoas que se deixaram levar por doutrinas vãs, ventos de homens, doutrinas distorcidas, caminhos que não levam ao céu. Não estou aqui para julgar ninguém, não sou juiz, sou árbitro, mas a palavra que fala por si. A Bíblia não precisa de defesa, nem de ninguém para defender a Bíblia, porque a Bíblia por si mesmo, ela se defende. Veja a 2 Timóteo aí, capítulo 2, verso 1. A graça nos faz ficar forte, ó. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo. Então essa graça te faz ficar forte, essa graça te alimenta, essa graça te faz louvar ao Senhor, cantar a Deus, servir a Deus na beleza da sua santidade. Por mais que você não tenha condições, ou talvez está desempregado, talvez está passando uma luta, mas a graça de Deus te leva ao caminho do céu. Sem dinheiro, com dinheiro, a graça te mantém. Vamos ver também Colossenses 3,16. A graça nos faz louvar também, nos faz servir a Deus com mais alegria. Olha aí o que a Bíblia está falando. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então a graça te faz isso, mesmo que você esteja desempregado ou passando uma luta, passando um problema, a graça ela te traz uma paz no seu interior, e aí você tem certeza que lá na frente, você cantando a Deus, louvando o Senhor, trazendo um salmo, um hino, na congregação que você congrega, ou na sua casa, ou no seu lar, Deus abrirá portas para vocês, abençoadoras, através da graça, além da porta da salvação que já abriu para aqueles que crerem. Então deu para entender, irmãos, porque nós precisamos da graça? Então vamos aí continuar com o estudo da aula que fala sobre soteriologia, é um estudo abençoado por Deus, tá? Vamos continuar aqui gravando aí para que vocês possam entender sobre esta aula ao melhor. Nós estamos aqui para passar o melhor para vocês. Falando sobre a doutrina da salvação, a gente falou aqui da graça, demos versículo e capítulo. Vamos falar agora sobre a salvação dada por Deus, mediante a fé, que tira o homem, tá, de uma condenação terrível para uma salvação digna. Vamos ver isso em Salmo 3,8. Salmo 3,8 diz assim, ó, a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. A salvação, ela vem de Deus. Então, como o homem pode sair do pecado e alcançar a salvação? Por meio da fé, por meio de acreditar que Cristo morreu na cruz do Calvário para dar vida a essa pessoa e perdoar os seus pecados, porque o amor de Deus é ágape. O que é o amor ágape, pastor Reinaldo? O amor ágape é aquele que não vê defeito no ser humano. Então é muito importante a gente entender essa passagem. A Bíblia também vai nos dar outro capítulo e versículo que fala
concernente a isso. João, capítulo 3, Evangelho, quarto Evangelho da Bíblia, versículo 14 e 15. João 3, 14 e 15. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Versículo 15 do capítulo 3. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha aí, então, quando eu levanto a mão para aceitar Jesus, né, pela fé, eu recebo vida eterna, porque eu confesso que Jesus é o Filho de Deus. Também em Romanos 6, 23, a gente vai alcançar mais uma palavra tremenda, que diz assim, ó, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aí está mais uma prova, tá? Que na graça encontro Cristo, que a salvação não é feita pelas obras, e nem se alcança pelas obras, mas sim pela graça de Deus. E agora estou encontrando aqui a salvação por meio da fé, em acreditar que Jesus Cristo é o meu Salvador, tá? Então a salvação aqui por meio da graça, não por meio de obras. E o segundo tema aqui agora é por meio da fé. Vamos aprender aí, então a doutrina da salvação. Vamos mais para frente aí. Para concluirmos esta primeira aula que fala sobre a doutrina da salvação, soteriologia, nós vamos concluir agora lendo o livro de Atos, capítulo 15, versículo 11, e depois Romanos 5, 2 e 2 Pedro 3, 18. Olha aí, para a gente concluir essa primeira aula, tá bom? Vai ter outro vídeo aí falando mais sobre a salvação ainda. Vamos continuar porque é muita coisa. Olha aí, ó. Atos 15, 11. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então nós vamos ser salvos pela graça. Agora vamos aqui em Romanos 5, 2. Romanos 5, 2. Pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E para encerrar, vamos em 2 Pedro 3,18. 2 Pedro 3,18. Vamos ver o que Pedro fala, o apóstolo, né? Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mais vivificado pelo Espírito. Amém? Então aí, nós vamos encerrando aí essa primeira etapa. Falamos sobre que a graça, né, ela nos salva, não pelas obras, foi o primeiro tópico. O segundo tópico falamos que é pela fé em Cristo, acreditando que Ele é o Salvador da nossa alma. Falamos que aqueles que alcançaram graça, como Noé, como Moisés e outros patriarcas da época, né, foram salvos através da sua fé também, alcançaram graça. E falamos porque necessitamos da graça. E agora estamos encerrando com Atos 15, 11, tá? Romanos 5, 2 e 2 Pedro 3, 18. Espero ter te ajudado aí nessa primeira aula e que Deus possa te abençoar. Se você puder compartilhar aí ou se inscrever, que Deus abençoe, tá bom? Que Deus possa te enriquecer em todas as áreas, seja ela espiritual, física, financeira, material. Que Deus possa prosperar a sua família no meio dessa crise que nós estamos vivendo. Que Deus possa iluminar o teu entendimento. Que Deus abençoe aí vocês. Continue aí curtindo, nos ajudando, para que nós possamos prosseguir no YouTube. Deixe seu like, seu joinha. A paz. Vai ter o próximo vídeo. Deus abençoe.